Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao curso bíblico Palavra Viva. Eu sou o professor Jair Andrade Dias, coordenador do Instituto Bíblico Palavra Viva. Então, vamos falar sobre um assunto que é muito importante. Para onde vai a alma e o espírito após a morte? Então, a Bíblia mostra que o ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. Essas três partes. Tá? O corpo é a parte visível, né, material, enquanto a alma é a parte imaterial, que não consegue ser vista, né, por nossos sentidos comuns. E nem sempre a Bíblia se refere toda vez por alma, corpo e espírito, né? Mas muitas vezes ela se refere sobre uma ou duas partes para se tratar de todo o corpo humano e às vezes trata o nosso ser interior como o coração ou a nossa mente, né? Uma coisa desse tipo. Mas a Bíblia fala sobre espírito, alma e corpo, tá bom? E logo no primeiro capítulo da Bíblia, no versículo 26, a Bíblia diz, que Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27, diz ainda que homem e mulher os criou, né? Ou ainda, macho e fêmea os criou, tá bom? E o capítulo 1 da Bíblia, de Gênesis, então fala sobre toda a criação, de modo resumido, e vai mostrando de modo condensado, e vai mostrando o que aconteceu no primeiro dia, no segundo, no terceiro dia da criação, e assim vai. Tá? Mas no capítulo 2, a Bíblia foca principalmente sobre a criação do homem e da mulher. Tá? Então, no primeiro capítulo fala sobre toda a criação de todo o universo, de toda a natureza física, natural, mas no capítulo 2 fala na criação, foca principalmente, descreve o jardim e fala sobre a criação do homem e da mulher. Tá? E diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Tá? Então, já dando a entender aí algum sopro, algum alento que Deus chamou de sopro de vida sobre o ser humano, sobre o homem e sobre a mulher. E mostrar ainda que a Bíblia, ela fala tanto de alma quanto de espírito, né? Às vezes fala só de espírito, do espírito, às vezes só da alma, e às vezes também mostra que os dois estão unidos. Tá? Principalmente em dois textos da Bíblia, mostra que alma e espírito estão unidos. Então, quando a Bíblia, por exemplo, o Salmo 42, versículo 1 e 2, o salmista diz: a minha alma anseia por ti, ó Deus, minha alma tem sede do Deus vivo. E ainda em Mateus 10, versículo 28, Jesus diz: não temam os que podem matar o corpo, mas não têm o poder de matar a alma. Né? Então, mostrando para nós não temermos a morte, porque a alma continua. Né? Então, o corpo pode ser morto, mas a alma não. Dá esse entendimento aí quando nós juntamos a outros que nós vamos ver. Tá? No Salmo 51, versículo 10, então Davi está confessando um pecado que ele cometeu e pede a Deus e diz: renova em mim um espírito reto, ou um espírito estável, ou um espírito inabalável, né, que mantém sempre o seu caminho. No Salmo 146, verso 4, né, então diz que quando o espírito do homem, agora falando de espírito, tá? Antes falou sobre alma, agora sobre espírito. Quando o espírito do homem se vai, então eles voltam ao pó. Então, antes mostrou a alma como a parte imaterial dentro do homem.
e agora fala sobre o espírito como a parte imaterial dentro do homem, né? E quando o espírito se vai, então os homens morrem, ou seja, voltam ao pó, em linguagem figurada. Romanos 8,16, Paulo diz que o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Então aqui também se refere apenas ao espírito, mas a Bíblia fala tanto em alma como espírito. Por causa de textos assim, então alguns podem tomar a Bíblia de forma equivocada. Por exemplo, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, Salomão diz, esse é um dos livros poéticos da Bíblia, né? que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então esse é um dos livros poéticos e falando sobre a morte e envelhecimento do corpo, e ele finaliza assim: o pó, ou seja, o corpo volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nesse versículo aí, como tantos outros que falam só em alma ou só espírito, nesse fala em espírito, então muitas pessoas julgam, né, equivocadamente, que o nosso ser interior é apenas o espírito, tá? Mas vamos mostrar dois textos aqui que falam completamente em alma e espírito. Então, olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né, onde o apóstolo Paulo diz: o Deus de paz os santifique em tudo, e todo vosso espírito e alma e corpo seja conservado plenamente irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Então aqui fala de espírito, alma e corpo. As três partes sejam conservadas irrepreensíveis para a vinda do Senhor. E Hebreus 4,12 também fala sobre alma e espírito, que estão unidas, né? Somente a palavra de Deus consegue distinguir, né? Porque ela penetra, né, no nosso ser, no nosso interior. Então diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada, né, ou espada de dois gumes, né, que penetra até a divisão da alma e do espírito, né, também falando do ser interior como as duas partes, alma e espírito, né? Mas vamos ver então para onde vai alma e espírito, né, após a morte do corpo, quando o nosso corpo para de funcionar. Para onde vai a alma e o espírito? Bom, então vamos responder a pergunta, né? Para onde vai a alma e o espírito após a morte? A Bíblia responde essa questão, né? Porque se alma e espírito se acabassem, não sobrevivessem após a morte, então estaríamos perdendo tempo aqui, porque se depois que morrer, então tudo acabou, tudo acaba, a alma e espírito não existe, o corpo fica na terra e a alma e espírito, se não existir, se não sobreviver à morte, então, né, estão perdendo nosso tempo aqui. Mas eu quero citar ao menos três textos na Bíblia que falam sobre que depois da morte, né, então a parte espiritual, a parte imaterial, que nós já vimos que é formada por alma e espírito, então alma e espírito sobrevivem à morte, tá? É o que nós vamos dizer aqui e como é que isso acontece, tá bom? Então olha só, três textos que falam sobre a continuação da vida, mesmo sem o corpo, né, após a morte. Vamos ver. Primeiro texto, vou citar com a experiência de Jesus e os apóstolos. Então, Mateus 17, versículo de 1 a 3. Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 3.
que diz que Jesus ele sobe com Pedro, Tiago e João no chamado monte, né? Monte da Transfiguração, onde ele se transfigurou, né? E Pedro, Tiago e João estavam juntos, mas eles um pouco que dormiram, mas chegaram a ver ainda Elias e Moisés conversando com Jesus, tá? E naquela oportunidade, Moisés já havia morrido, e a Bíblia fala sobre a morte de Moisés, né? Lá em Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, né? Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4 e 5, fala sobre a morte, né, de Moisés. Elias, tudo bem, não fala sobre a morte dele, porque diz que ele foi arrebatado, né, um símbolo, né, uma figura da igreja que vai ser arrebatada. Elias foi, então, arrebatado até os céus, assim também como foi Enoque, tá? Lá em Gênesis 5. Mas o primeiro, então, sobre Jesus conversando com Moisés e Elias, e nisso os discípulos despertam e Pedro até fala alguma coisa com Jesus, mas veja que Moisés e Elias falaram com Jesus, não com os apóstolos. Falou com Jesus, tá? Pode falar, pode. Jesus pode, ele é Deus, tá? Mas os discípulos não. Mas é só para mostrar que Moisés e Elias estavam ali, né, falando, conscientes, né, em espírito, né, consciente, falando ali com Jesus, tá bom? Outro texto, Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, então diz que João, agora um testemunho de João, o apóstolo João, onde ele diz: e vi as almas dos mortos, tá? Vi as almas dos mortos que morreram por causa do testemunho, né, que eles deram, né? E eles morreram por causa disso, testemunho a Jesus que eles deram, né? E João viu as almas, né, dos mortos, provavelmente, como a gente vai estudar ainda, possivelmente, vieram da grande tribulação. E eles estão clamando, falando a Deus. Então, eles têm consciência, eles estão conscientes. Então, no primeiro caso que eu citei, tanto Moisés e Elias estavam conscientes, como agora os mortos também estão clamando, né, reivindicando a Deus. Tá? As almas dos mortos estavam lá, clamando a Deus. Tá? Apocalipse 6, de 9 a 11. Um outro texto também, o terceiro texto, tá? Jesus contou um caso sobre um rico e um mendigo chamado Lázaro. E ambos morreram e depois eles aparecem no lugar chamado Hades, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas eu quero mostrar aqui, destacar nesse momento, é que a parte imaterial, o corpo ficou na terra, né? Mas a parte imaterial do homem, né, às vezes chamado de alma, às vezes de espírito, ou na verdade são os dois, alma e espírito, então juntos, né, inseparáveis, então aí aparecem falando, tá? Aparecem conscientes, tá? Tanto lá no monte com Jesus, Mateus 17, de 1 a 3, como no caso, no outro caso que falamos também, agora em Apocalipse 6, de 9 a 11, as almas dos que foram mortos, e agora nós vamos falar também de Lucas 16, do 19 ao 31, tá?
que alguns chamam de parábola. Não é parábola, né? Não existiam esses títulos. A Bíblia não foi inicialmente dividida em capítulos e versículos. Tá? Então não existia esses títulos sobre fazendo um resumo de um capítulo, né? Então a parábola do rico e do Lázaro, mesmo que talvez alguma Bíblia por acaso possa mostrar, mas não existia esse comentário, né? Tá fora do texto original. O texto original não era dividido em capítulo e versículo. Tá? Mas mesmo que isso daí fosse uma parábola, tá? Por que Jesus contava a parábola? Qual o objetivo dele, o propósito, quando ele contava uma parábola? Para fazer alguma graça, alguma coisa? Não. Jesus contava parábolas para que o fundo moral dessa parábola, né? Então traz lições espirituais. Então Jesus também trouxe lições espirituais. Evidentemente você tem que saber interpretar uma parábola, né? Tá? Mas o ensino central de uma parábola, ela serve para reforçar, serve para ilustrar algum ensino que a Bíblia quer trazer para nós. Tá? Tipo assim, o fundo moral de cada parábola, né? O que significa? Então aí Jesus está falando sobre duas pessoas que morreram, tá? Uma foi para um lugar de sofrimento, outro foi para um lugar que Jesus chamou de seio de Abraão, tá bom? Então o Hades, tá? Era o lugar para onde iam os mortos. Em grego é chamado Hades, em hebraico é chamado seio de Abraão. Em hebraico é chamado Seol ou Sheol. Tá? É o que nós vamos ver. Eu vou passar uma ilustração para a gente ver isso. Bom, irmãos, então nós já vimos que a alma e o espírito, né, estão unidos, alma e espírito, não separam, e que após a morte, alma e espírito continuam conscientes, né, da mesma forma que nós aqui em vida. Então a alma e o espírito continuam conscientes, como nós já vimos, né, nos 3 exemplos citados ali. Mas para onde vai a alma e o espírito após a morte? O que acontece com eles? Bom, a informação que nós temos da Bíblia é a seguinte: antes de Jesus vir ao mundo, Jesus ele veio para trazer a salvação, para nos redimir, não é? Mas antes de Jesus vir ao mundo, para onde iam alma e espírito? Bom, para o céu não podia ir, porque Jesus ainda não tinha vindo, ainda não tinha pago o preço da nossa redenção, tá? Então, antes de Jesus vir ao mundo, a Bíblia mostra que a alma, a pessoa quando morria, a sua alma e espírito, né, sempre os dois juntos, a sua alma ia para o lugar chamado Hades ou Seol, e ainda Sheol, tá? Hades ou Seol, que era o lugar para onde ia a alma dos mortos, né? É isso que dá a entender, né, essa palavra aqui, Hades, e a palavra Hades em grego e a palavra Seol em hebraico, que traduz para nós o lugar para onde ia a alma dos mortos, né? A morada dos mortos, das almas dos mortos. Porém, Jesus falou ainda, né, que ele tem poder sobre a morte e o Hades, ou, em outras traduções, a morte e o inferno. Mas a palavra, lá em Apocalipse 1,18, mas a palavra Hades aí, tá, é assim que ela vem no original, Hades, tá, que é traduzida muitas vezes em português como o mundo inferior, ou ainda inferno, né? Sheol, Seol, é isso que significa. E Hades também, só que em grego, e esse daqui em hebraico.
Bom, então a alma e o espírito iam para lá, mas não podia ir ainda para o céu. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha vindo, ainda não tinha pago o preço da nossa redenção na cruz por nós. Mas a Bíblia diz, então Jesus falou, lá em Lucas 16, 19 ao 31, né, que alguns dizem que é parábola, já vimos isso anteriormente, né, um pouco antes aqui, tá? Não faz diferença nesse entendimento. Então, a alma dos mortos iam para o Hades, e que no Hades, né, Jesus falou, em Lucas 16, 19 ao 31, que ele está contando, então existe um abismo entre, separando o lugar dos ímpios do lugar dos justos. E Jesus mostra aqui, nessa história, nessa parábola que ele contou, nesse ensinamento que ele trouxe para nós, que os ímpios iam para o lugar do sofrimento e os justos para o lugar do descanso, né? E entre as duas partes havia um abismo intransponível, tá bom? Então, todos os ímpios que morriam antes de Jesus iam para o lugar do Hades, que é onde os ímpios estavam em sofrimento e os justos estavam em descanso. Isso antes de Jesus vir ao mundo. Mas depois que Jesus veio, como ele diz, por exemplo, deixa eu mostrar uma outra tela aqui. Depois que Jesus veio, depois que ele fez uma transposição nessa parte, tá? Então, esse era o lugar dos ímpios. Mas quando Jesus veio, né, a Bíblia diz que ele levou cativo a morte, levou cativo o cativeiro. Isso está lá em Efésios 4, do 8 ao 10, né? Ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele levou consigo, né, aqueles que estavam aqui, os justos que aguardavam por ele, mas ainda não o conheciam, porque ele ainda não tinha se revelado. É por isso que lá em 1 Pedro, muitas pessoas interpretam de uma outra maneira, mas também outras pessoas interpretam 1 Pedro 3,19, quando ele pregou os espíritos em prisão. Tá? Então muitos entendem que ele falou para os justos que o aguardavam, aqui que antes era conhecido a parte do Hades, que era conhecido como seio de Abraão. Então ele pegou os justos que estavam aqui e os transportou para o paraíso, como ele fez com o ladrão da cruz, né? Aquele texto que fala para nós ali em Lucas, capítulo 23, do 19 ao 32, né? Capítulo 16, do versículo 19 ao 31, né? Fala sobre a história, a parábola do rico e Lázaro. Mas aqui em Lucas 23, do 39 ao 42, eu destaquei o 41 e 42 aqui, porque é onde, né, Jesus fala aquele diálogo entre o rico entre Jesus e um dos ladrões que estava na cruz, que se arrependeu, né, e o chamou de Senhor, né? Então Jesus falou para ele: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, a partir do sacrifício de Cristo na cruz, então todos não havia mais necessidade dos justos ficarem aqui no chamado seio de Abraão, mas eles foram transportados para o paraíso, como diz Efésios, capítulo 4, do 8 ao 10. Eu vou ler aqui, Efésios 4, do 8 ao 10.
Por isso é que foi dito, quando ele, esse ele aqui é Jesus, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos aqueles que estavam no cativeiro aqui no seio de Abraão, estavam detidos no seio de Abraão, não podiam ir ainda para o céu, para o paraíso, né? E o versículo 9 continua explicando. Que significa dizer que ele, Jesus, subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra, né? Esse era o entendimento, né, que se tinha do Hades como um lugar das profundezas da terra, um mundo inferior, né? Então, os justos então foram levados do seio de Abraão por Jesus, quando ele ressuscitou, né? Levado até o paraíso, que é o lugar dos justos, tá? Então, resumindo aqui, para a gente poder entender melhor. Bom, como é que funcionava no Antigo Testamento? Ninguém podia ir para o céu, a não ser Enoque e Elias, né? Foi uma exceção, né? Deus é soberano, tá? Ele tem poder sobre todas as coisas, ele faz o que lhe apraz, como diz lá no Salmo, como diz o salmista, né? O nosso Deus é soberano, faz tudo o que lhe apraz. Então, ele pôde levar como antecipação já Enoque e Elias, né? Enoque e Elias foram levados então, né, para o paraíso, né? Como diz lá em Gênesis capítulo 5, que Enoque não foi mais achado, né? E também Elias, como diz lá em segundo Reis, né? O capítulo 2, quando começaram a procurar Elias, não acharam mais, porque ele tinha sido transportado. Então, como é que funcionava então? No Antigo Testamento, todos que morriam, a alma deles, alma e espírito, todos iam para o Hades, tá? Ia para o Hades. Lá havia o lugar dos ímpios em sofrimento e o lugar dos justos em descanso. E havia um abismo separando os ímpios dos justos, de maneira que um não podia transpor de lugar aqui, né? Um não podia trocar de lugar com o outro. Então havia um abismo intransponível os separando. Mas quando Jesus morreu, ele levou cativo os que estavam aqui presos em cativeiro, os justos que estavam aqui no seio de Abraão, levou para o paraíso. Tá? Então, no Antigo Testamento, todo mundo ia para o Hades, né, tanto ímpios quanto justos, só que os justos ficavam no lugar do Hades, que Jesus chamou de seio de Abraão, tá? Está lá em Lucas 16, do 19 ao 31, e quando Jesus pagou o nosso preço na cruz, então ele transportou, anunciou a sua vitória aos que estavam aqui, né? Não o conheciam, e levou então cativo o cativeiro, né? Levou então para o paraíso, tá? Aqui no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, quem morre, aquele que morre, que é um servo de Deus, vai para o paraíso. E aquele que não é, que rejeitou, continua indo para esse lugar de tormento, tá bom? Então depois nós vamos ver tudo isso ainda quando a gente estudar escatologia, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos. Peço também que você deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like, faça a sua inscrição, que nós vamos trazer mais estudos ainda a partir daqui sobre escatologia. Amém, irmãos? Fica com Deus.